Dirigente do Goiás afirma que recebeu proposta para sair nessa temporada de 2024 e não aceitou. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa história, da mesma forma sobre uma outra declaração do Paulo Rogério Pinheiro, criticando o mau uso da base do Goiás nesse ano. Por que isso acontece? Alguns garotos que vêm chamando a atenção desde a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Goiás chegou até a fase mata-mata. A minha opinião sobre estas outras polêmicas também, que já não bastasse do próprio Goiás, agora também com outras declarações de outros personagens importantes. Este momento, também delicado do clube, não só na temporada, mas em seu histórico recente, e alguns outros aspectos que a gente pode utilizar de lição para os próximos anos. Será que continua com essa diretoria? Enfim, um cenário onde o Goiás precisa mudar algumas caras para o ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro e aqui no canal também se inscreva. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, a nossa próxima meta no YouTube do Goiás, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para repercutir um pouco mais das falas do ex-presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, hoje só, entre aspas, conselheiro do clube, que deu a sua opinião e o seu parecer também em relação ao mau uso das categorias de base do Goiás nesta temporada de 2024 e também afirmou que a base do Verdão está sendo maltratada pela atual diretoria, tanto em termos de investimentos para contratações e até mesmo no quesito mais básico, como por exemplo as bolas, uniformes, coletes, coisas simples assim no Goiás. Essa entrevista foi à rádio Band News e eu peguei aqui os principais tópicos para ressaltar para vocês em uma matéria do portal Hoje. Então um abraço para a rapaziada também. Segundo ele, a atual gestão do Goiás vive uma boa fase graças ao Eduardo Pinheiro, que de fato é um cara que já está no clube há pelo menos 3 anos, se eu não estiver enganado, desde 2022, e de lá para cá vem sim fazendo um excelente trabalho na base do Goiás, tanto é que nesse ano já colhendo-se alguns resultados. No ano passado chegou até a final da Copinha, nesta temporada até as quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-20, e sendo o Goiás também mais consistente nas outras categorias, Sub-17, Sub-15, mas o principal, que é a revelação de atletas para o elenco principal, isso o Goiás não vem fazendo. Aí não tem como você, por exemplo, criticar ou culpar, por exemplo, só esses jogadores ou o Eduardo Pinheiro da base. Não, porque se não está utilizando, é porque não tem uma forma do técnico que está no comando a apreciar esses jogadores, pode ser uma decisão dessa, ou até mesmo o clube não fornecer um ambiente para que esses garotos subam para o profissional. Acho que esse é o principal problema do Goiás, porque os garotos da base eles deveriam ser utilizados no Campeonato Goiano, por exemplo. E como que você vai utilizar garotos em um campeonato da Série B, onde a pressão é muito grande? Então a estrutura que o Goiás já é tocada hoje, no meu entendimento, ela já é muito difícil para o uso dos garotos da base. E além disso, Paulo Rogério Pinheiro afirmou que o técnico, o Wagner Mancini, nunca visitou a base do clube e chegou a acusar o treinador de mentir ao dizer que usaria atletas de base nesta reta final da Série B. O ex-presidente ainda mencionou que pretende buscar mais oportunidades para que o Goiás mande os jogos das categorias de base no estádio da Serrinha. Uma pergunta que inclusive foi feita ao Luciano Patiello, o CEO do clube, na última entrevista que ele deu, mas ele disse que não sabia daquela história. O ex-presidente também comentou que as condições básicas para os jogadores são críticas, como a falta de uniformes e bolas para treinamentos, uma coisa assim bizonha, para a gente pensar num clube do tamanho do Goiás. E por fim, o Paulo Rogério destacou que nenhum treinador do Goiás tem coragem de colocar os garotos da base no profissional. É um ponto sim que vale ser destacado. Essa entrevista ela foi concedida depois do jogo contra o Flamengo, a vitória do Goiás por 4-2 nas oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-20, no jogo da ida. O Goiás conseguindo sim criar uma gordurinha para o jogo de volta. O Paulo Rogério tem um pouco da sua hipocrisia também nas declarações, sim, mas o momento que ele pegou o Goiás para a forma de conduzir o clube não era tão tranquila como é a de hoje. Então eu penso assim, ele teve sim os seus erros, mas o Goiás dessa temporada ele já poderia ser um clube mais organizado. E principalmente, por que não colocar parte desses seus investimentos da mesma forma para a categoria Sub-20 principalmente, onde o Goiás precisa
buscar jogadores, porque a forma que o futebol ele se desenha para clubes igual o Goiás, o Sport, o Coritiba, o Atlético Goianiense, se você não conseguir ir no mercado e contratar muito bem, ser muito certeiro naquelas chegadas, ou ter uma base muito forte, como o Goiás já teve em muitos anos, de um outro cenário, um mercado bem mais fácil de você buscar atletas, o Goiás já conseguia revelar muitos jogadores. Nesse período agora, onde a escassez é muito grande, atletas com 18, 19, 20 anos valem uma fortuna, o Goiás parou de revelar. Então, tanto no aspecto financeiro quanto esportivo, uma base forte, principalmente para um clube médio, ela é assim estrondosamente importante. O Goiás não vem conseguindo. Por quê? Porque não tem também alguns técnicos que já passaram no clube e não olham para a base. Só que, por exemplo, eu não vou colocar na culpa só dos treinadores, porque, volto a dizer, existe um momento certo para você subir esses garotos profissional. O cara pode ser o melhor, né, um craque no sub-20. Não adianta você colocar ele em um período, em um momento difícil, conturbado da temporada. E o Goiás ele só está passando por momentos assim a cada ano, né? Não consegue ter aquela tranquilidade, aquela calmaria para você começar uma temporada. E eu volto a dizer, para mim o Goiás deveria sempre jogar o Campeonato Goiano com um elenco jovem, de aspirantes ou algumas apostas e deixar para utilizar esse elenco profissional mais caro a partir de umas quartas, semifinais. Não é esse o pensamento da diretoria e neste cenário o Goiás poderia sim utilizar alguns garotos. Enfim, Paulo Rogério Pinheiro não é perfeito, mas a gente tem que utilizar e analisar sempre os argumentos. Os argumentos dele são sim válidos e é o momento do Goiás que poderia sim, olhando o elenco com muita dificuldade na Série B, enquanto o Sub-20 tem sim bons jogadores, não seriam soluções, mas tem melhores atletas do que, por exemplo, há 5, 6 temporadas atrás, comparando com o próprio Sub-20. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet, o nosso parceiro aqui do canal. Lá você começa a apostar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. A SeguroBet que oferece uma grande segurança para você. Agora, entrando de vez de acordo com as leis brasileiras, você tem totalmente a aprovação do Ministério da Fazenda. Você pode apostar com segurança lá na SeguroBet a partir de R$1. Via Pix, sem burocracia, você ganha até 375% de bônus. É isso mesmo, no valor dos seus 3 primeiros depósitos. Só a SeguroBet faz isso para você. Por exemplo, no valor do seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. No valor do segundo, 125%. No valor do terceiro depósito, 150% de bônus. Não perca essa chance, lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você colocar mais emoção nos próximos jogos do Goiás, se divertir também com as partidas ao vivo, na sequência da Série B. É para isso que a SeguroBet vai te ajudar e vai te entreter também. Na sequência da Série B teremos Paysandu e Coritiba, um empate nesse jogo pagando 3,05 a cada real apostado. Vitória do Botafogo contra o Ituano a 2,08 e o empate entre Operário e América Mineiro a 2,80. Tem vitória do Sport contra o Guarani a 1,57. Essas e todas as outras cotações na sequência da Série B. O próximo jogo do Goiás também contra o Operário você encontra lá na SeguroBet. Eu vou deixar todas as informações. Faça o seu cadastro, conheça mais da plataforma pelo link no primeiro comentário. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre uma declaração do Luciano Patiello na sua última entrevista coletiva, ali junto com o Lucas Andrino, respondendo algumas indagações. Ele afirmou que teve proposta, uma oferta para deixar o Goiás nesta temporada, mas acabou recusando esse convite, já que não tem esta característica de abandonar trabalhos pela metade, mesmo que o momento do clube seja difícil. Esta própria afirmação eu não consegui encontrar exatamente qual foi esta oferta. Muito provavelmente seja uma oferta não relacionada ao futebol, e sim a quesitos empresariais, já que essa era a área do Luciano Patiello, antes de trabalhar, por exemplo, no Palmeiras, onde ele fez mais uma parte financeira do clube, e agora esta outra oportunidade no futebol do Goiás, mas o dirigente acabou afirmando que não teve o interesse, não tem também o interesse de desfazer o trabalho. E que, inclusive, sua família mora aqui em Goiânia, enfim, já estando uma estrutura maior. O contrato do Patiello, ele não é assim como o Andrino, aquele contrato assinado exatamente com um termo de duração, pelo menos pelo que eu sei, eu não consegui encontrar exatamente se tem algum tipo de cláusula ou de um contrato propriamente dito até dezembro desse ano, até o final do ano que vem, como é o caso do Lucas Andrino, mas é um personagem que, no meu entendimento, poderia sim até ser cobrado em maior escala pela torcida. Como o torcedor do Goiás ele fica sempre naquela coisa, o Luciano já respondeu isso 3 vezes e falou que quem toma as decisões são ele. Então,
Se é ele que toma essa decisão, não tem mais ninguém influenciando, o Luciano deveria ser mais cobrado, né? Acho que o torcedor ele ficou naquela coisa, mas será que não tem alguém que fala para ele? Será que o Luciano ele só não repete ou ele só executa aquilo que é repassado para ele? Pode até ser, mas, segundo o Luciano, né, em 3 entrevistas que ele já deu somente nesse tom, ele afirmou que tem total responsabilidade sobre o Goiás nessa temporada. Então, para mim, né, já que é ele que é o cara, então, beleza, a gente pode ter essa certeza, show de bola. Então, para mim, o Luciano deveria ser mais cobrado e eu não continuaria para o ano que vem. Mas eu tenho aquele receio também de continuar, de não mudar, de mudar, melhor dizendo, e o Goiás começar a trocar de diretor e CEO, troca de diretor e técnico e elenco, e vir essa salada de frutas, igual a gente chega neste final de temporada. Sobre a folha salarial, o Luciano também respondeu, né, que segundo ele, hoje o Goiás gasta com o futebol profissional 3 milhões e meio de reais, algo que eu já tinha falado para vocês. Surgiram algumas informações que o Goiás tinha uma folha de 8 milhões, eu até assustei, quase caí para trás, porque é muito dinheiro, cara. 8 milhões dá para você fazer um time muito competitivo, não é para a Série B não, é para a Série A, até mesmo para uma Sul-Americana. O orçamento do Goiás, aquilo que ele gasta nessa temporada, aí sim, é algo na faixa de 7 milhões de reais por mês. Mas com o elenco profissional é de 3 milhões e meio. Esse aspecto, né, eu penso que é assim, algo interessante do Luciano explicar. E o Goiás que se torna muito fechado. Eu gosto desse tipo de entrevista, pode não sair muita coisa, nossa, é uma revolução, não é? Mas para mim tinha que ter um contato mais amplo com o torcedor. Agora a fase é ruim, é óbvio que o torcedor quer mandar esses caras para aquele lugar, faz parte, o torcedor é assim mesmo. Só que para mim, o Goiás ele poderia ter uma forma de, mesclando aquilo que eu comentei até em outro vídeo. Eu não quero que todo jogo o Andrino venha, dê as suas explicações, não precisa disso. Mas por que não? Alguma entrevista, um bate-papo, não precisa ser naquele tom de adoração, né, de passar pano, mas também não precisa ser aquele clima hostil, de atacar, de apontar dedo. Eu não sou um cara que faz isso, pelo menos aqui no meu canal, eu acho, né? Vocês podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo. Mas uma explicação, porque o torcedor ele tem as suas dúvidas, ele tem os seus questionamentos, e para um Goiás que se tornou um clube tão fechado nos últimos anos, e com muitos presidentes que passaram e acabaram fazendo coisa errada, a gente sabe muito bem, com o Goiás se endividando, por que não, né, não ter um pouco mais de transparência? Porque às vezes tem coisas que na vida você faz certo, mas se você não mostrar que está fazendo certo, o outro não acredita. Então penso que para mim, tá, nesta questão do Lucas Andrino, do próprio, principalmente do Luciano Patiello, a questão das finanças do Goiás, poderia ser um tópico mais explorado e mais aberto no clube também. Tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, a sequência aí também de Série B para o Goiás e tentar chegar o mais rápido possível nesse meio de tabela, enfim, ver o que acontece. O mais importante agora é preparar o terreno para o ano que vem, beleza? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos e faça a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link para você fazer o seu cadastro e ganhar até 375% de bônus do valor dos seus 3 primeiros depósitos. Você pode apostar a primeira vez, a segunda, a terceira, ganhando sempre pelo menos 100% de bônus nos seus depósitos. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.